Olá, torcedor coral que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Nesta última quarta, o Santa acabou anunciando a contratação do atacante Pedro Bortoluso, de 27 anos. Mas o torcedor ainda se pergunta, quem é Pedro Bortoluso? Quem é esse atacante que surgiu como um furacão na base do São Paulo, tem passagens por outras equipes por empréstimo, já jogou fora do país, estava na Portuguesa e chega como reforço do Santa? Comparados por muitos com grandes atletas hoje a nível mundial. Só que acabou não se havendo na carreira e a partir de agora a gente traz mais novidades a respeito deste atleta. Se você ainda não é inscrito na nossa plataforma, não perca tempo, se inscreva no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo e comente à vontade. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais informações do mundo da bola aqui no nosso estado. Pois bem, a contratação de Pedro Bortoluso. Um jogador, minha gente, que na base do São Paulo surgiu como um furacão. Já no Sub-17, arrancou muitos elogios da comissão técnica. 2013, lá atrás, 10 anos atrás, 13 jogos, 11 gols anotados. Multicampeão na base do São Paulo, conquistou a Copa do Brasil Sub-20, conquistou também o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e foi campeão da Taça Libertadores Sub-20 com o tricolor paulista. Começou a despontar mesmo em 2016, onde esteve numa geração que cá para nós não foi uma geração fraca, uma geração onde nada mais nada menos foram lançados jogadores pelo São Paulo, como o Lianco, como o próprio Pedro Bortoluso, como o Luiz Araújo, como o David Neres, hoje que joga no futebol europeu. Então, em várias entrevistas a determinados portais aqui no nosso país, dando entrevistas comumente à imprensa como tido de um atleta promissor, de um atleta que poderia servir até num futuro à seleção brasileira. E continuou, com números expressivos no São Paulo. Sub-20, por exemplo, naquele ano de 16 mencionado aqui há pouco, em 23 jogos foram 22 gols. É praticamente um gol por partida. Chegou ao profissional de São Paulo em 2016, onde fez 10 jogos. E em 2017 acabou sendo emprestado ao Paraná Clube. Primeira experiência fora do tricolor, onde fez 9 jogos e acabou retornando ao São Paulo. Não teve um bom aproveitamento no início daquele ano, fez ainda 6 jogos com 2 gols no Sub-20, foi à equipe de aspirantes em 2017 e naquele ano não teve oportunidades na equipe profissional. Em 2018 foi jogador do Guarani, uma passagem discreta no Bugre, 9 jogos, 2 gols, mas na base, na equipe de aspirantes conseguiu aí números expressivos, como 16 partidas e 9 gols anotados, sendo aí o homem daquele título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, inclusive com um gol na decisão em 2018 contra a equipe do Internacional. 2019 foi jogador do Criciúma, passagem mais uma vez discreta e acumulando passagens discretas em equipes fora do seu habitat natural, podemos falar assim. Fora do São Paulo, não teve êxito em outros clubes. Depois foi em 2020, sai do Criciúma para jogar pelo Votuporanguense. Equipe lá de Votuporanga que em 10 jogos ele acaba anotando 5 gols, já melhorando a sua média, só que num campeonato de uma exigência bem menor. 2020, ele teve o seu último ano de contrato com o São Paulo. Ele era vinculado ao tricolor paulista até essa temporada. Depois migrou para o futebol português, onde no Oliveirense 24 partidas, 3 gols anotados. E na temporada de 2022, Pedro Bortoluso foi até o futebol de Singapura, numa liga praticamente amadora, onde consegue números expressivos e não seria diferente, 26 jogos e 22 gols. Um jogador que se destacaria naturalmente num tipo de campeonato como esse. E retorna ao futebol brasileiro neste ano, com partidas com a camisa da Portuguesa. A Portuguesa estava disputando a Copa Paulista de futebol, nessa reta final de temporada. 7 partidas, 2 gols, de um cara que marcou os 2 gols do mesmo jogo. Foi uma vitória da Portuguesa diante do São Caetano, jogando no Canindé.
tinha-se a expectativa de que ele pudesse continuar na luta para a disputa do Paulistão. Só que com a contratação de Henrique Dourado, né, o ceifador, a equipe da Portuguesa fazendo uma reformulação até para se tornar mais competitiva na disputa do Paulistão da Série A1, então o Pedro Bortoluso acabou tendo seu contrato rescindido. Nisso, Santa Cruz viu uma oportunidade de reforçar seu ataque. A contratação de um jogador que chega numa meia-idade, é um atleta que já tem uma vivência de base muito grande, né, e que assim como o Santa está tentando se reaver, né, eu percebo que o Santa faz uma boa contratação no mercado, tendo em vista que é um atleta que pode sim dar certo nessa atual conjuntura coral, né, ser um jogador titular da posição. Eu não descarto essa possibilidade. Matheus Matias chegou como centroavante da equipe, mas ainda não vejo, né, um cara pronto, um cara inteiro para quem sabe, né, ser o titular absoluto. E Pedro Bortoluso chega com esse status. 1,86 m, um cara que se posiciona muito bem na área, tem boa movimentação, né, e pode sim dar certo nesse contexto do técnico Itamar Schulli, nessa contratação assertiva que o Santa faz no mercado, dentro das suas possibilidades financeiras e daquilo que o jogador lá atrás já produziu, né, como atleta de base e até mesmo como jogador profissional recentemente. É nisso que o Santa Cruz está apostando, né? E é um Pedro Bortoluso que cá para nós, né, foi um achado no mercado, até porque hoje, para uma equipe nas condições do Santa, sem uma divisão a ser garantida, né, não tem a quarta divisão, tem apenas o estadual e uma possível Copa do Nordeste, se for bem na preliminar, contratar um atacante como o Bortoluso, que estava na Portuguesa, que poderia ter atraído as atenções do futebol paulista em divisões menores, né, o Santa conseguiu esse acerto e para mim foi um ponto, né, um ponto da diretoria, um ponto positivo, né, tendo em vista que é um jogador que pode, né, desenrolar, né, esse futebol com a camisa do tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda. Eu, logicamente, vou querer a opinião do torcedor de Santa sobre Pedro Bortoluso, né, acertado nesta última quarta, chega aí com um status de titular, centroavante, né, jogador que números impressionantes na base, porém, no profissional, está ainda tentando caminhar, né, na busca por resultados mais expressivos, e vem ao Santa Cruz com esse objetivo, né, vem inclusive de maneira definitiva, contrato vigente com a equipe coral e na busca, né, por espaço, por minutos, né, e tá nada melhor, né, como vir ao futebol pernambucano, por mais esfacelado que hoje esteja o Santa Cruz esportiva e financeiramente falando, ainda trata-se de uma vitrine importante no futebol brasileiro, né, que muita gente vai estar observando e nesse caso o atleta também enxergou nessa maneira. Comenta à vontade, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativando o sino das notificações e deixando like nesse conteúdo. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!